Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês essa palestra muito importante, porque no final dela eu vou te fazer um grande convite, então fica aí para você saber o que é. Hoje eu vou falar sobre o que é OIGEL e Fosforgi e as inovações geotecnológicas para o Brasil. Então temos muitas novidades e essas novidades têm tudo a ver com o evento que você está participando. Então eu sou a Tatiana Pará, sou aqui do Pará, moro aqui em Belém, sou professora do IFPA, trabalho com as geotecnologias, faço doutorado na área de sensoriamento remoto de processamento, também sou especialista em geotecnologias e fundei um projeto chamado Meninas da Geo, um projeto que tem como função principal atrair as meninas para as áreas da STEM e poder propiciar aí uma possibilidade de mercado de trabalho dentro da área de geo. Então, é um super projeto que eu convido vocês também a conhecerem lá nas redes sociais, fiquem super à vontade. Então, essa sou eu. E aí, eu venho aqui para falar para vocês o que é a OIGEL. Então, a OIGEL é, na verdade, uma grande fundação que trabalha com software livre e dados geoespaciais abertos também. E essa fundação é uma fundação internacional que está gerenciando uma grande comunidade que está desenvolvendo soluções para áreas geoespaciais e que tem algumas características muito importantes que eu vou trazer para vocês. Ela atualmente está aqui no Brasil também, junto com a comunidade brasileira, a comunidade aqui junto com o GeoLivre também, o Show e tantos outros parceiros que estão, e que a gente vai ter o desenvolvimento nesse próximo ano de diversas ações inovadoras aqui para o Brasil. E aí, o que é importante a gente falar primeiramente, né? Que quando a gente está falando de OIGEL, a gente está falando de uma missão. Então, existe uma missão específica e essa missão está voltada justamente para promover a adoção de ações geotecnológicas. Então, dentro das nossas soluções existentes, né, para diversas áreas de projetos e áreas de interesse profissional, é preciso que a gente adote também a funcionalidade geoespacial para que a gente possa desenvolver um planejamento e uma solução mais acurada com o nosso território. Então, essa é a grande missão da OIGEL. E ela é uma fundação, então isso é importante que vocês saibam, então ela é registrada e ela tem uma filosofia sobre dados abertos e elaboração de softwares também abertos. Então, isso é uma filosofia dentro dessa comunidade do open source que vem, né, de outros países, outros continentes também, e a gente, né, segue essa lógica da comunidade aberta, participativa e colaborativa. E aí, dentro de tudo isso, né, como a OIGEL ela é uma fundação que prioriza o desenvolvimento de softwares para a área geoespacial, é importante que a gente entenda as licenças existentes. Então, nós trabalhamos, enquanto OIGEL, com licenças abertas também. E para que essas licenças possam ser, né, organizadas e que esses softwares estejam disponibilizados e afim a essa filosofia da OIGEL, ele precisa estar certificado, né, por a Associação Internacional de Licenças Abertas para Software Livres. Então, é importante esse detalhe técnico quando a gente está falando de desenvolvimento, né, de tecnologia, de inovação aqui para a nossa região e para o mundo, claro. E aí eu trouxe para vocês aqui de modo bem resumido algumas das licenças que são utilizadas dentro, né, da filosofia da OIGEL, que é a licença Apache, né, muito utilizada aí dentro do uso das patentes, né? Então há ali uma questão, inclusive, bem discutida com relação a essa elaboração. A GNU, que é essa licença mais geral, né? Uma licença pública que é muito utilizada também nos softwares. A licença MIT, então também ela é característica para quem trabalha no software livre e aberto geoespacial. E também, quando a gente fala de filosofia aberta, a gente não fala somente apenas do software, a gente está falando também de uma ciência aberta, de dados abertos, e a gente traz aqui então a Academic Free License, que é justamente uma nova modalidade, ou melhor, é a modalidade atual para o uso de dados e documentos livres de direitos autorais. Então, a gente também precisa pensar enquanto ciência, em tecnologia e compartilhamento de informações geoespaciais, que elas perpetuem dentro das comunidades de modo aberto, né? Então, essa também é uma licença interessante que a OIGEL vem tratando para desenvolver todas essas capacidades aí geoespaciais no mundo, tá? E aí existem diversos projetos. Então, a OIGEL, enquanto fundação, enquanto coletividade, ela tem,
dentro da sua marca, né, uma gerência dentro dos projetos open source geoespaciais existentes, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, né? Então, a gente sempre aqui confirma para vocês, então a gente precisa trabalhar em uma distribuição gratuita, né, e que a gente tenha certificação a partir da Open Source Iniciativa, ou seja, é preciso que a gente esteja entendido dessa filosofia, né, compactue com esse entendimento e continue fazendo a perpetuação aí de software livres, abertos e principalmente gratuitos. E aí um grande detalhe importante nessa nossa conversa é fazer essa diferenciação do que é gratuito do que é livre. Então há realmente uma certa conceituação que difere essas duas palavras. No Brasil a gente consegue ter um entendimento melhor, mas quando a gente está falando nessa linguagem universal do inglês, há ainda uma certa diferenciação do que é livre, do que é gratuito, e a gente vai ver isso agora, né? Então, quando a gente está falando de código aberto, a gente está falando muito mais de técnica, muito mais de metodologia, né, do desenho, da arquitetura daquele instrumento, seja ele enquanto software, seja ele enquanto metadados, né, seja ele enquanto uma metodologia aplicada de modo aberto. Então, quando a gente está falando de código aberto, a gente está falando de técnicas, a gente está falando de código-fonte, a gente está falando de redistribuição gratuita, a gente está falando de integridade desse código-fonte a partir dos autores, a gente está falando de distribuição de licenças, a gente vem falando também, né, de licenças neutras ou de restringir ou não algum tipo de software. Então, a gente está falando algo muito mais burocrático dentro do sistema. Então, isso daqui significa código aberto. Então, você tem esses parâmetros para que o teu software ou o teu dado possa ser de dado aberto, certo? Mas, né, como eu falei para vocês, código aberto nem sempre significa software livre. Então, há essa diferenciação. E essa diferenciação, ela está exatamente nesse termo livre, que vem da tradução lá do inglês do free, né? Então, a distribuição, né, ela tem esses dois conceitos, mas a OGEL, ela justamente dentro do seu documento, ela explicita as duas conceituações. Então, ela é uma fundação de código aberto e livre, né, para o mundo geoespacial. Então, isso é importante que a gente saiba, porque isso tem uma funcionalidade nas decisões dos hardwares, dos softwares, dos dados, dos metadados, de tudo aquilo que a gente vai definir como prioridade dentro do nosso projeto, né? E aí, quando a gente vem, como eu falei para vocês, falar de código aberto, a gente está falando de uma questão técnica, a gente está falando de código-fonte, né? A gente está falando de um parâmetro técnico de replicação. Mas agora, quando a gente vem falar de livre, a gente está falando de liberdade. Aqui a gente se aproxima, né, a conceituação do gratuito, mas a gente está falando de liberdade e que ela está fundamentada em 4 tipos de liberdade, que é a grande, né, dinâmica aí do que é ser livre. E quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de software ou dado ou metodologia livre, a gente está falando de benefícios sociais, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de pessoas e a gente está falando, né, de modo como a gente vai agir. Então, isso daqui é importante que a gente tenha como entendimento. E quando a gente vem falar exatamente do que é um software livre, que para a nossa tradução vai ser diferente do que é aberto, a gente está falando da liberdade de executar ou não esse projeto, esse processo, esse programa, esse dado. A liberdade de estudar a funcionalidade, de entender como é que ela foi feita, né? Então, eu tenho a liberdade para fazer isso. A liberdade para distribuir cópias, para copiar, para encaminhar, para redistribuir, né? Para colar. E a liberdade também para modificar as versões ou sugerir melhorias dentro desse processo. Então, essa é a liberdade que a gente pensa enquanto espaço da OGEL, enquanto ambiente geotecnológico, para que a gente possa cada vez mais inovar, cada vez mais melhorar, obviamente respeitando todos os nossos companheiros, todos os nossos parceiros de desenvolvimento. Então, há um respeito com esse elaborador, mas há também a liberdade para que a gente possa cada vez mais usar e melhorar. Essa é a grande dica. E aí, a OGEL também traz para a gente uma discussão de 2 outros termos, que é o termo da nossa palestra, né? Então, eu falei ali sobre OGEL e agora FOSS4G. O que é FOSS, né? O que é essa grande sigla FOSS? E aí, a gente traz essas conceituações que eu já falei para vocês do que é FOSS e do que é FLOSS. Olha só, que louco, eu tô falando aqui abrasileirado, é claro. Mas quando a gente está falando de FOSS,
né? A gente está falando de free and open source software. Então, a gente está falando de algo no sentido aberto, né? E aí, quando a gente traz para o OGEL, há essa ambiguidade. O que é free? É free no sentido de livre, no sentido de gratuito, né? Então, porque existe esse conflito ali da conceituação no inglês, é que as pessoas estão tendenciando a confirmar, a garantir o entendimento, e elas incluem, para além do free, a palavra livre ou a palavra libre em inglês, em espanhol, né? Para que você garanta que você está trabalhando com uma tecnologia que é aberta e também livre. Então, FOSS e FLOSS, elas são sinônimos, mas há essa diferenciação no conceito para um entendimento melhor. Então, a OGEL, ela usa lá no seu código, lá no seu nome, lá no seu registro, né, da sua entidade, o termo código aberto. Só que ela usa esse termo de código aberto considerando exatamente essas duas funcionalidades. Então, o meu código é aberto, mas ele é livre, mas ele também é gratuito. Então, existe sim esse direcionamento da OGEL para esse entendimento. Isso é importante que a gente saiba aqui, porque eu posso ter sim um código aberto, eu posso ter um desenvolvimento, né, de livre edição, mas ele pode não ser gratuito, e eu posso sim outros tipos de softwares, né, utilizar de recursos para tal, né? Então é preciso que você saiba aí se o seu software ali se encaixa em qual dessas, né, fundamentações, né? Ou talvez ali dessas ideologias voltadas para gerenciamento da educação aberta, né? E aí a gente tem então o uso desse termo, que é um uso bem generalizado, chamado FOSS4G, né? Então FOSS4G é Free and Open Source Software for Geospatial. Então, esse termo, traduzido aqui para vocês de forma bem livre, significa software livre e de código aberto para o espaço geoespacial. Então, essa é a conceituação do que a gente vem trazendo lá da OGEL para o nosso ambiente, inclusive acadêmico. Sei que muitos acadêmicos estão aqui, mas para o nosso ambiente profissional, né? Então, essa caracterização, ela é importante para que a gente faça o registro da nossa atividade e que para a gente caracterize que, para além de todo um desenvolvimento tecnológico, a gente também tem uma filosofia, uma conceituação de abrangência da educação aberta, e que a gente quer que muito mais pessoas estejam envolvidas, né, na elaboração desses softwares e dados aí abertos. E aí, gente, é importante que a gente também deixe bem garantido aqui que na OGEL, a partir da FOSS4G, a gente tem não apenas o desenvolvimento de software, mas a gente tem, como eu já falei várias vezes, os dados abertos, a gente tem também a educação aberta e a gente também tem a ciência aberta. Então, discutir, né, onde se vai publicar, como replicar, isso é importante. Quais as garantias de direitos autorais que a gente pode garantir, mas que também a gente pode ceder para que isso possa, obviamente, circular no nosso espaço profissional e acadêmico, né? Quando a gente está falando de educação aberta, como é que a gente pode gerenciar e potencializar esse compartilhamento de informação dentro das instituições, com parcerias, né, com potencialidades, né, mas garantido, claro, todo profissionalismo, né, daquele técnico que estudou bastante, que tem conhecimento. Então, esse respeito é importante. E os dados abertos, né? Então, quando a gente fala de dados geoespaciais, a gente está falando de mapear um território que é um território público. Então, esse dado precisa ser disponibilizado. Como é que essa discussão vem sendo trabalhada? E isso a gente está trazendo aqui para o Brasil agora. A gente está discutindo isso num grande grupo, que é o que eu quero convidar vocês a participar, certo? E aí, para finalizar aqui a minha apresentação, eu trago para vocês que dentro dos padrões abertos, a gente precisa lembrar desse termo aqui. Esse termo é fundamental. Interoperabilidade, ou seja, a grande conceituação da dinâmica aberta, das ciências abertas, dados abertos, né, educação aberta, é que todos esses dados, eles possam ser conectados, eles possam ter ligações, eles possam ser utilizados em qualquer ambiente, inclusive de desenvolvimento. Então, a ideia é isso, né? Padronizar termos, normas e configurações que todos possam acessar e que a gente não tenha, né, a exclusão de ambientes, a exclusão de software, a exclusão de pessoas
por conta, né, de características específicas de cada dado, de cada software e assim por diante. Então, fazer essa conexão, olha, ela é fundamental para que a gente trabalhe com benefícios, né? E que isso vai evitar o aprisionamento tecnológico. Então, se a gente evita o aprisionamento tecnológico, a gente consegue coletivamente desenvolver muito mais soluções e a gente consegue solucionar muito mais coisas que a gente precisa. Então, essa é a grande, né, missão, acho que da OGEL, principalmente aqui no Brasil, com o desenvolvimento, inclusive, deste evento. Este programa, este evento, tá com uma porção de profissionais, uma porção de temáticas para criar um ambiente que a gente possa tornar interoperável aí todos os nossos dados, softwares e afins. E aí trago para vocês algumas, poucas, porque tem muitas, né, soluções e projetos existentes da OGEL que elas são, né, de código aberto e livre para vocês. Então, a gente tem o desenvolvimento do ambiente web da Hot, nós temos o grande software de processamento QGIS, a gente tem o GVSig, né, o gerenciamento ali de banco de dados, PostGIS, Geonode também, e outros tipos de projetos que estão lá sendo, né, gerenciados pelo projeto, grande projeto e Fundação OGEL. Então, eu convido vocês a acessar o site ogel.org, conhecer todos esses projetos, se envolver principalmente, né, e contribuir dentro desse espaço com a melhoria do desenvolvimento desse lugar. E aí, como eu falei para vocês, que no final eu ia fazer um grande convite, ia fazer um grande anúncio, nós teremos em 2024, então daqui a um ano mais ou menos, o evento, a Conferência Internacional Fósfor-G. Ela ocorrerá na cidade de Belém, né, na capital do estado do Pará, lá na Amazônia. E a gente já tem uma equipe bem legal do Brasil fazendo a organização desse evento, mas a gente quer te convidar, a gente quer que você participe e a gente quer que você ajude também no desenvolvimento, porque a gente quer mostrar o quanto que o Brasil ele tem potencialidades, né, na criação de software, na disponibilização de dados, né, no processo de educação aberta, também, né, na parceria e voluntariado dentro desse desenvolvimento e mais do que isso, mostrar o quanto que o Brasil tem inovação e soluções para os diversos problemas existentes no mundo, não só no Brasil. Então eu quero te convidar, então reserva essa data de 1 a 8 de dezembro de 2024 para você vir aqui e apresentar o teu projeto, a tua solução, o teu artigo, a tua atividade dentro desse grande mundo, usando todos esses softwares, dados e ciências existentes a partir, né, da OGEL. E nós também, né, estamos aqui te convidando, então quem quiser acessa esse QR Code, acessa lá no Telegram, o nosso canal que está falando sobre o evento Fósfor-G no Brasil, então você é convidado e a gente pede aí, quem tiver afim, por favor, pode acessar lá ou chama a gente nas redes sociais ou pode, depois do evento, contactar o Showa e pedir os nossos contatos. E mais uma vez eu digo que este grande evento aqui que vocês estão, ele já é uma prévia de tudo que há de bom dentro desse mundo da OGEL, inclusive o Elton, ele é um dos, né, pioneiros no Brasil desde 2000, 2001, 2002, 2006 e 2009, quando teve a sua primeira versão, como um grande desenvolvedor, um grande apoiador e uma grande pessoa dentro do mundo da OGEL, dentro do mundo de código aberto, livre, geoespacial aqui no Brasil. Então, convido vocês para conhecer um pouquinho mais e estou aqui à disposição para qualquer dúvida, questionamento, correções, perguntas e afim. Então, eu agradeço aqui vocês. Esse é o meu e-mail institucional. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida mais específica, fiquem à vontade. E aqui tem as redes sociais do nosso grande projeto Meninas da GEL. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.